Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais uma quinta-feira, em mais um estudo bíblico. Eu tô aqui com meu amigo, meu brother, pastor Ricardo. Fala, Davi, fala galera. E aí, Davi, como é que você tá, mano? Tô bem, graças a Deus, tudo na paz, tudo certo aí, mano? Tudo certo, mano. Então olha só, a gente prometeu e nós vamos cumprir. A gente vai fazer um parte 2 a respeito de liderança, certo? A gente falou na semana passada sobre liderança, sobre como deve ser falado de liderança no ambiente cristão, como você deve encarar a liderança. E aí no final a gente deixou uma pergunta. E a pergunta foi, como eu falo de liderança sem soar como um coach? Ok, perfeito. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra o coach em si. O cara pode fazer o que quiser da vida dele, Deus abençoe. Tem muito atleta que se beneficia disso, tem muitas pessoas de alta performance aí que se beneficiam disso no ambiente corporativo, Deus abençoe. Agora, quando a gente faz um milkshake do pensamento coaching, esse pensamento motivacional de impulsionar a pessoa, com a teologia, o resultado dessa mistura não é boa. Ok, perfeito. É bom a gente deixar claro que ninguém aqui tem nada contra o coaching fora da igreja. Sim. Eu acho que a ideia do coach dentro da igreja gera problemas, cara. Gera, exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre liderança, que eu queria falar sobre liderança, eu queria chegar nesse ponto, Ricardo. Por que eu queria fazer? Eu queria falar a respeito disso sobre o ponto de vista do púlpito e da liderança. Por quê? Porque o púlpito, meus irmãos, ele é um lugar para a pregação do evangelho. Através da pregação do evangelho eu posso abordar outros assuntos, mas a mensagem central do púlpito é Jesus Cristo. Com certeza. Certo? A ideia de se pregar o evangelho é ter uma mensagem cristocêntrica. Sim. Com certeza. Cristo no centro, não antropocêntrica, com o homem no centro, que é aquilo que eu acho, né, que o coaching faz. Eu não só acho, como é aquilo que eu observo, como é aquilo que eu vejo. Porque, por exemplo, uma frase coaching muito famosa que eu já vi pregadores usando é: Jesus Cristo quer te transformar na sua melhor versão de você mesmo. E isso é uma mentira. Aí é que está o negócio. Se eu olho para as Sagradas Escrituras e a Sagrada Escritura diz que pós-queda o homem é um ser totalmente pecador, Certo. sem a influência da graça divina na minha vida, como que eu vou ter a melhor versão de mim mesmo? Eu não quero uma melhor versão de mim mesmo, mas eu quero o melhor de Jesus e tudo aquilo que Jesus tem, que tudo que ele tem é bom em mim. Quanto mais de mim, pior. Quanto menos de mim, melhor e mais Jesus. Com certeza. Quando eu olho para a teologia do coaching, eu vejo que a teologia do coaching, ela ressalta o humanismo. Certo. O homem em detrimento de Deus. Certo. É o homem no centro. E o pior, quando você coloca o homem no centro e Deus como secundário, a teologia do coaching, essa galera vão falar que então Deus se torna, na verdade, um caminho para alcançar o seu sucesso. Eu vou te esclarecer isso. Por exemplo, a gente fala sobre fé, certo? Então a gente fala que a fé move montanhas. Mas o que Jesus está ensinando que a fé move montanhas é que a gente tem que crer em Deus, crer nos milagres, crer na palavra, crer na salvação, crer na vida eterna. O que é que o coaching faz com esse texto? Ele fala, a fé move montanhas, então você pode mover riqueza, você pode gerar riqueza, você pode mover o dinheiro para dentro do seu bolso. Não é isso que Jesus está falando. Não, não é isso. Quando a gente olha para a teologia do coaching, se a gente parar para analisar, ela tem muito da teologia da prosperidade. Totalmente. Onde Deus é visto como um meio para chegar a um fim. Sim. Onde Deus é visto como um trampolim. O que a teologia da prosperidade falava? Que se você der, você recebe. Ou se você determinar. Mas era a ideia da confissão positiva e também da ideia de meio de você comprar Deus. Sim. Você dá a oferta grande, então Deus te abençoa grandemente. Você faz isso e isso está completamente errado, a gente já sabe disso. E da mesma forma, a teologia do coaching faz isso agora de uma forma mais camuflada. Na teologia da prosperidade, Deus é visto como um serviçal. Na teologia do coaching, o homem é visto como soberano e Deus como secundário. Ele usa a ideia de Deus como um trampolim para o sucesso dele. Sim. E aí a mensagem central, como você falou, que tem que ser cristocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, não focada em Cristo Jesus, fica como? Bom, então agora o objetivo da fé, o objetivo do meu relacionamento com Deus não é a cruz.
o objetivo do meu relacionamento com Deus é fama, é sucesso, A gente é alta entra, acho que no performance. segundo ponto, né? Que aquilo que a teologia do coaching traz é o materialismo. Sim. Eu busco a Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode me dar. E a ideia é porque o materialismo é uma coisa que rege a humanidade. Hoje em dia, a gente tem muito essa comparação de se você tem muito, então você é alguém. Só que a gente sabe que nós não precisamos ter para ser. As pessoas muitas vezes nos medem por aquilo que nós temos, não por aquilo que somos. Sim, exatamente. E aí é que está o problema. Só que a parada do coaching é exatamente tipo assim, ó, que quando você tem, você atinge o sucesso. Sim, o coach faz o quê? Ele treina as pessoas através de métodos, né, na sua maioria humanistas, para que essa pessoa possa alcançar o seu maior potencial para ter o resultado financeiro rápido. Sim. Lembrando, galera, que não é pecado você ser abençoado e ser Não, próspero. claro que não. E nem nós estamos falando que é errado uma pessoa ser treinada para adquirir o seu melhor. O que a gente está falando aqui é que quando isso acontece, toma o lugar de Deus na sua vida. Sim. Quando você ser treinado ou aprender coisas primeiramente para você ser exaltado, aí está errado. Lembra quando a gente falou sobre cosmovisão? E a gente falou que a cosmovisão é uma lente que você enxerga o mundo? O problema de fazer esse milkshake, essa mistura do coaching com a fé cristã, com o evangelho, é que a sua cosmovisão fica afetada. Ou seja, a maneira como você enxerga o mundo passa a ser pelas lentes da alta produtividade, Do materialismo, do pragmatismo, do consumismo, do humanismo e não pelas lentes do Senhor Jesus Cristo. Esse é o problema. O que a gente quer é o seguinte, é compreender que, beleza, o cara vai lá, o cara trabalha, o cara impulsiona uma carreira, amém. Ele faz isso no ambiente corporativo, no ambiente de mercado. Deus abençoe a vida dele. Agora, quando essa mentalidade interfere na mentalidade cristã, interfere na forma como você se relaciona com Deus, aí tá errado. Aí gera um problema. Por Sim. exemplo, a gente olha Jesus treinando os discípulos, Sim. discipulando os discípulos. Sim. Qual era o propósito maior que Jesus tinha com os discípulos? Que eles se tornassem pregadores do evangelho, aqueles que iam anunciar. Então, a motivação maior, o tema principal, o telos, o que dava sentido à vida dos discípulos, primeiramente, era cumprir com o chamado que Deus tinha para a vida deles. Até por isso que Jesus, da primeira vez que os envia, manda os caras sem nada, né? Sem nada. E Jesus faz o quê? Jesus pega um Pedrão, que era um cara improvável, discipula ele, cuida dele, e aí ele se torna uma testemunha viva do evangelho. Exatamente. Mas em momento nenhum, Jesus diz o seguinte, olha Pedro, você faz a minha vontade que você vai ficar rico. Não, e não só isso, né? As ferramentas que Jesus ensinou para Pedro não eram ferramentas para impulsionar a carreira do Pedro, mas eram as ferramentas para impulsionar a igreja como um todo. O avanço do reino O avanço como um do reino. todo. Porque é isso que é maravilhoso no cristianismo. O cristianismo é a religião, é a fé que eu só sou bem sucedido se o outro vai bem. Se o outro não vai bem, eu não sou bem sucedido, entendeu? E isso é o core da teologia do coaching que faz mal, tá ligado? Tipo assim, é uma parada que olha muito pra você conquistar os seus objetivos, e Jesus Cristo nos convida a tirar o olho de nós mesmos e a olhar pro próximo. Jesus nos convida, né, a tirar o homem do centro e ele ficar no centro. Sim. Por isso que a Sagrada Escritura diz que quando eu me converto, eu sou o quê? Uma nova criatura. Sim. As coisas velhas passaram, tudo o quê? Se fez o quê? fez novo. Novo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, né, verso 2, diz que nós temos que renovar a nossa mente, não é Sim, isso? exatamente. E quando a gente renova a nossa mente, renova como? Com a palavra de Com a palavra Deus. de Deus, cara. Cumprindo a palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então a gente tem que entender isso, porque a nossa mente, essa renovação da mente, ela é moldada e fundamentada pela palavra. Você tocou num ponto interessante. Muitas pessoas têm confundido púlpito com palestra de coaching. Com certeza, mano. As pessoas trazem muitas vezes uma mensagem no domingo que acaricia o ego, mas não confronta mais o pecado. Sim, E exatamente. igreja não é lugar de você só produzir. Igreja não é uma empresa. Igreja é o reino de Deus trabalhando. Sim, Quando eu prego o evangelho, a minha maior motivação é ver almas se rendendo a Cristo. Sim, assim, com todo respeito, mas assim, o meu maior interesse não é em, tipo assim, impulsionar carreiras
ou qualquer outra coisa. Claro que eu quero que as pessoas vão bem na vida delas e eu quero que todo mundo se dê bem na vida, mas o meu maior interesse como pregador é que as pessoas reconheçam quem Jesus é, se arrependam dos seus pecados e mudam de vida. Vamos lá, mano. Vou usar um exemplo prático agora através da sua vida, se você permite. Você tem um discipulado com a galera lá que é o Casca Grossa, não é? Isso aí. Qual foi o último livro que vocês estudaram com eles? O último livro a gente estudou um livro chamado Em Defesa da Fé, do Lee Strobel. Ok. Você estava treinando essa galera, estava gerando neles o quê? Um desejo de defender a fé. Exatamente, de pregar a apologética, fé. né? Não era isso? Sim, é exatamente isso. Eu acho que a liderança verdadeira, ela faz isso. Ela não cria discípulos para si mesma, ela cria discípulos para Cristo. Sim, a gente tem que preparar a apontando galera pra para quê? Para pregar Jesus, para trazer o pessoal para a igreja, mas qual é o maior interesse da gente trazer as pessoas para a igreja? Para que elas sejam salvas e o reino de Deus o quê? Avance. A gente não está estudando agora os 7 passos para o sucesso, a gente está estudando a carta aos Romanos. Então a ideia é exatamente fazer com que os caras entendam que eles são pecadores, mas que Jesus é a solução, entendeu? Então assim, é por isso que a gente... E a gente está completamente alinhado aqui com o pastor da nossa igreja, com o pastor Domingos, que meu pai pensa exatamente do mesmo jeito. A gente entende que misturar essa parada do cristianismo, a pregação do evangelho com o coaching gera uma teologia muito ruim. Gera uma teologia distorcida. Totalmente. Por exemplo, o pastor Domingos está com a gente no discipulado de sábado. Qual é o tema dele? Homens que cumprem o quê? O propósito. Mano. Ele está treinando pessoas. Não há nada de errado de você treinar pessoas. Sim. Mas tem que treinar com a motivação certa, mano. Sim, mano. É isso que é o diferencial. Só que aí o propósito não é um propósito terreno, um propósito material, um propósito fútil. O propósito é a glória de Deus. Por exemplo, seu pai, mano, falou o seguinte, que o propósito dele em treinar a gente, ensinar sobre o tema homens que cumprem o propósito, é que cada homem dali saia e gere discípulos. É isso. Lidere uma célula, lidere um grupo de estudo, Sim. lidere um curso familiar, homem Sim. ao máximo, mais que vencedores, ou seja, que gere o quê? Pessoas que amem a Cristo. E aí sabe o que é interessante? Aí sim, se você estiver alinhado com essas coisas, as outras coisas elas acabam se alinhando também. Sim, a Bíblia fala que quando a gente busca o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Então o cara, quando ele entende essa parada, quando ele faz discipulado, querendo ou não, dá um impacto completamente positivo na carreira dele. Dá um impacto na empresa dele, dá um impacto na forma como ele lida com a esposa, dá um impacto na forma como ele lida com os filhos. Por quê? Porque a mente dele está sendo renovada pela palavra, só que isso não vai fazer com que você fique alienado. Não, pelo contrário. O seu relacionamento com Deus reflete em pessoas e reflete na sua vida. Com certeza. Não há problema nenhum em você treinar pessoas, não há problema nenhum em você ter técnicas de treinamento, mas desde que isso não substitua o lugar de Deus. É isso. Que não substitua, né, as motivações certas. E por último, mano, eu acho que a teologia do coaching, ela gera pessoas céticas. Com certeza. Que não acreditam em Deus como o ser supremo, dono e senhor da vida delas. Porque a galera tá tão focada no homem e a galera tá tão focada no materialismo que ela tira os olhos do sobrenatural, mano. E aí a gente tem esse aumento do ceticismo no ambiente cristão. Isso é muito sério, cara. Eu tava falando sobre isso esses dias com o meu pai, a gente conversou um pouco sobre isso no podcast, meu pai pregou sobre isso. Nós não podemos esquecer que a nossa fé possui um fator que é sobrenatural. Sabe, eu gosto de futebol americano. Ontem começou a temporada de futebol americano. A gente está gravando esse episódio aqui nesse dia. Começou a temporada de futebol americano, certo? Você vai ver o técnico, e a palavra técnico, né, é coach, né, em inglês. Então, você vai ver os coaches falando, cara, eles falam umas palavras muito massa, Ricardo. Muito bonito, muito motivacional. Você vai ver os caras dando entrevista, você vai ver os caras falando com o jogador, é inspirador. Agora, tem que haver uma diferença entre a nossa mensagem, entre aquilo que eu e você pregamos, entre aquilo que a igreja fala e o que esses caras falam. Caso contrário, a gente não está fazendo nada. Você tocou num ponto interessante. Os caras falam palavras bonitas, os caras falam palavras certas, motivadoras dentro do contexto deles. Sim. Para treinar jogadores de futebol americano. Sim. Qual tem que ser as palavras que nós temos que dizer para o nosso povo? As palavras de Jesus, cara. Qual que tem que ser a nossa base para a gente treinar pessoas e fazer com que essas pessoas treinem outras? É a palavra de Deus, não tem outro segredo. A base tem que ser a palavra de Deus. Nós temos isso. que ser o povo da Bíblia. Sim. O que dita o conteúdo do nosso coração, a nossa motivação, o que dita o nosso desejo de discipular pessoas, trazer pessoas
para a igreja tem que ser o quê? A palavra de Deus. Você falou o povo da Bíblia. Eu fiz uma pregação uma vez sobre o povo do livro e depois o Tiger também fez uma pregação bem parecida, também com o tema o povo do livro. E é massa porque eu contei a história, eu comprei até uma Bíblia preta para fazer essa pregação e depois eu dei essa Bíblia para uma menina da igreja. Mas é interessante porque antigamente não tinha essas Bíblias coloridas do jeito que tem na livraria hoje, era tudo Bíblia de capa preta, né? Você sabe disso. Mas o que é massa? É que os crentes andavam com a Bíblia para cima e para baixo. E a gente era conhecido como o povo do livro preto. Os Bíblias, né? Os Bíblia, os caras que andavam com a Bíblia embaixo do braço e tal. O pessoal até... O autor do Peregrino lá, o John Bunyan, né? Bunyan. Conta-se uma história que se cortasse John Bunyan, em vez do sangue dele, saía a Ia Bíblia. sair a Bíblia, né? O cara era encharcado de Bíblia, O né? pessoal falava sobre isso, e até de forma pejorativa, mas a gente precisa voltar com isso. Nós certeza. somos o povo da Bíblia. Então, as outras ferramentas, elas estão aí para outras áreas da nossa vida, mas na área espiritual, a ferramenta é a Bíblia. Ou seja, as regras e normas que nós temos que seguir para treinar o povo de Deus é a Bíblia. É a Bíblia, não tem segredo. Leia a sua Bíblia, ore bastante, ame a Jesus e se inscreva nesse canal. Com Deixe certeza. seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Galera, Deus abençoe, até a próxima e tamo junto. E vamos ser o povo da Bíblia. Tamo junto, Deus te abençoe. Valeu.